É nosso convidado Miguel Prudêncio, investigador do Instituto de Medicina Molecular. Muito boa tarde, obrigada por estar connosco. O que confere esta vacinação conjunta contra a Covid e contra a gripe? Bom, nós estamos perante duas infecções respiratórias sazonais e nós já há vários anos para cá que se faz a vacinação sazonal contra a gripe e neste momento aquilo que este plano nos traz é uma vacinação sazonal também para a Covid. Os grupos de risco para a Covid e para a gripe são bastante semelhantes e, portanto, faz todo o sentido que para as pessoas que são elegíveis para ambas as vacinas, que essas duas vacinas sejam administradas na mesma altura, uma em cada braço e desta forma, do ponto de vista logístico e até do impacto na vida das pessoas, faz todo o sentido que a administração seja conjunta, uma vez que nós sabemos agora, sem qualquer sombra de dúvida, que não há nenhum risco acrescido em fazer as duas vacinas no mesmo dia. Portanto, este é o início de um processo que provavelmente vai repetir-se anualmente, em que nesta época que se aproxima de maior transmissão de vírus respiratórios, tendo nós vacinas disponíveis para estas duas infecções respiratórias, elas sejam administradas às pessoas que mais beneficiam dessa proteção adicional, que são realmente as pessoas que pertencem aos grupos de risco. Esta vacina contra a Covid-19 tem uma componente idêntica à anterior e é também adaptada à variante Omicron. É, portanto, mais eficaz agora? Exatamente. Portanto, o que acontece com estas vacinas que estão agora a ser utilizadas neste plano de vacinação sazonal, nomeadamente as vacinas para a Covid, são vacinas modificadas que contêm uma componente que é idêntica à da vacina original, que foi desenhada com base na variante original do vírus, e uma componente que é especificamente dirigida à variante Omicron e que foi desenhada com base nessa variante. A ideia por detrás desta modificação é que continuemos a ter uma elevada proteção contra o desenvolvimento das formas graves da doença, que já a vacina anterior conferia, mas agora com uma resposta imunitária dirigida especificamente à variante Omicron mais robusta e que, portanto, possamos ter um reforço da nossa imunidade contra a variante Omicron, que, como sabemos, é neste momento absolutamente dominante. A vacina contra a gripe também é reforçada? Também tem outras componentes? Neste momento, a vacina contra a gripe que está integrada neste plano é uma vacina reforçada em termos da resposta que é esperado que ela nos dê e, portanto, para estas pessoas destes grupos de maior risco, entendeu-se fazer sentido ter uma vacina que confere uma proteção adicional e, desta forma, eu julgo que quer a vacina da Covid-19, quer a vacina da gripe são neste momento muito importantes para, nesta época que se avizinha, em que previsivelmente vai existir mais transmissão destes vírus respiratórios, para que estas pessoas, nomeadamente estas pessoas mais vulneráveis, estejam tão protegidas quanto possível das consequências mais graves destas duas doenças. Tal como acontece com a vacinação contra a gripe, a vacinação contra a Covid também deve ser sazonal? Na minha opinião, há uma probabilidade muito elevada de que esta vacinação contra a Covid, destes grupos de risco, passe a ser sazonal, à semelhança do que acontece com a gripe. Nós também não fazemos uma vacinação universal contra a gripe, mas pelo contrário, vacinamos grupos específicos da população que se sabe terem um risco acrescido de doença e eu julgo que é muito provável que para a Covid aconteça algo semelhante, uma vacinação sazonal, anual, tanto quanto possível em simultâneo com a vacina contra a gripe, isto obviamente num cenário em que a infecção em que o vírus vai continuar a circular e num cenário em que a situação epidemiológica permanece estável. É evidente que nós temos sempre que precaver a possibilidade de haver um agravamento da situação, algo de inesperado, um surgimento de outra variante, mas para já nós temos uma situação muito estável, e nomeadamente em Portugal temos os números perfeitamente estabilizados e, portanto, perante um cenário destes, faz sentido que a vacinação incida sobre aquelas pessoas que têm um risco maior de ter doença grave
e que esse reforço seja periodicamente feito através de uma vacinação sazonal para garantir que, na medida do que está ao nosso alcance, protegemos a saúde e a vida destas pessoas. E estamos já numa fase em que a Covid-19 deve ser encarada como outra doença respiratória? Na minha opinião, sim. Na minha opinião, e obviamente salvaguardando surpresas que possam acontecer, mas nós não sabemos prever, com base naquilo que nós neste momento sabemos e com aquilo que é o comportamento desta infecção e deste vírus até ao momento presente, a minha opinião é que nós devemos encarar a Covid-19 como mais uma doença respiratória, mais uma doença causada por um vírus respiratório sazonal, como outros vírus respiratórios com os quais nós temos tido que lidar e sempre tivemos que lidar, sobretudo nas épocas do ano em que a transmissão desses vírus é mais acentuada. E, portanto, a Covid-19, na minha opinião, integra neste momento este conjunto de vírus respiratórios relativamente aos quais com os quais nós temos que inevitavelmente lidar, mas não julgo que que deva ser tratada de forma significativamente diferente das outras infecções respiratórias, com a vantagem de que nós para a Covid-19, tal como para a gripe, até temos esta arma tão eficaz que são as vacinas e, portanto, com este reforço, com esta vacinação periódica sazonal, eu julgo que nós estamos em condições de retornar a uma vida normal, sempre com o foco na proteção daqueles que são os mais vulneráveis, o que se consegue, obviamente, através desta vacinação. Miguel Prudêncio, muito obrigada pelos seus esclarecimentos. Eu Boa tarde. Obrigado, boa tarde.